Pessoal, é o fim de uma era, terminou o Arrowverse, a última temporada de Flash foi encerrada e vivemos num mundo onde não tem mais séries do Arrowverse. Que coisa estranha. Mas será que foi bom o final do Arrowverse com a série do Flash? Não, não foi bom. Por mais que eu queira gostar do final, assim, tem uma ou outra cena legalzinha, principalmente a última cena é bem bacana, mas a verdade é que esse final foi ruim. O que eles estavam pensando? Aliás, eu tô até preocupado aqui que são 3 da manhã. São 3 da manhã. Eu vou começar a gritar aqui, os vizinhos vão acordar. Meu Deus do céu, o que eles estavam pensando nesse final? Trazer todos os vilões das temporadas do Flash. O Flash Reverso Wells, o Zoom, o Savitar, Godspeed. Pra eles serem derrotados desse jeito, com um golpe, com a Cecily fazendo imagem mental com a mãozinha assim e o Godspeed indo pra trás. Não. Eu fiquei com vergonha nessa cena. E eu assisti Titãs, eu não ficava com vergonha dos Titãs. Achava ruim e tudo mais, mas eu não ficava com vergonha da cena. Aí pra derrotar o Zoom foi vergonhoso, pra derrotar o Flash Reverso foi vergonhoso. E derrotar o Godspeed é a cereja do bolo, o jeito que foi derrotado. Eu tava assistindo assim, incrédulo, assim, não tô acreditando que fizeram isso. Tá, mas essa Cecily aí pode voar? Cara, é impressionante, todo mundo da equipe do Flash é mais poderoso que o Flash. A Kione é mais poderosa, a Cecily é mais poderosa. A Allegra derrotou o Flash Reverso lá com o Reis. Deve ser mais poderosa também. Mas não é possível, todo mundo é mais poderoso que o Flash. Mas assim, ó, eu tô me adiantando no papo do episódio. A parte dos vilões, ela é muito ruim. Só que tem o resto do episódio. E olha, eu queria muito começar o vídeo falando da última cena. Porque a última cena foi, tipo, muito bonita. Com o Flash conversando com a filha recém-nascida dele. Ele foi realmente muito bonito o diálogo. Mas eu não consigo, porque eu fiquei muito frustrado com o episódio inteiro. Aí não adianta fazer 10 minutinhos bons no final, sendo que tem 30 minutos ruins. E assim, ó, só antes eu queria falar um pouco sobre essa questão da queda absurda de qualidade da série do Flash, que é sempre um assunto recorrente da série. Que a qualidade das 3 primeiras temporadas é uma e que depois cai. E assim, ó, é verdade, eu não tiro quem vai falar isso porque é a mais absoluta verdade. Eu só incluo também a temporada 4, que eu acho que é uma temporada boa ainda. Depois é uma bola de neve de qualidade caindo. Mas apesar disso tudo, cara, eu ainda me emocionei em algumas cenas desse episódio final. Porque eu me importo com o Barry. Esse Barry, eu me importo. Eu me importo com a Iris. Eu me importo com o Joe e a Caitlyn. Não com a Kione, com a Caitlyn. E eu queria que esse último episódio ele fosse uma celebração dessa equipe. Lembrando o Cisco, lembrando o Professor Stein, o Nuclear. Nem lembraram desses caras. Eu sinto que em alguns diálogos a série apostou numa nostalgia. O Flash fala, né, a abertura dos episódios. You need to believe in the impossible. E isso é nostálgico, sabe? Você sente aquele gostinho de despedida e tal, isso vai crescendo. E esse é um gostinho de nostalgia que eu vou ter sempre pela série do Flash. Eu reconheço a grandeza da série. E apesar desse episódio ruim, apesar de todos os problemas, apesar de tantos raios que eles usam, e apesar desses crimes que eles fizeram com os vilões, o último episódio ainda teve uma pitadinha, uma pontinha de coisa boa. Pelo menos é o que eu quero ver, eu quero acreditar no impossível, eu acredito no impossível, que é ver qualidade nesse episódio, é isso o que eu tento ver, esse é o impossível. Mas assim, ó, vamos começar falando cena por cena do episódio, porque eu tenho que explicar o motivo dos vilões não funcionar, que é inacreditável. A gente começa com essa cena na força da aceleração negativa, onde os vilões das temporadas anteriores vão aparecendo um por um. E aqui eu acho que já começa o erro número 1 do episódio, que é a maneira que eles trazem os vilões de volta. Porque é igualzinho ao Homem-Aranha sem volta pra casa. Mas tipo, eles não tentaram nem esconder. Eu entendo que assim, eles já estão apelando pra um clichê, uma trope, que é de trazer os vilões de volta pelo motivo mais idiota possível. Ok, eu aceito qualquer explicação nessa altura do campeonato. Menos trazer o vilão 1 segundo antes dele morrer, exatamente igual ao Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Pelo menos tem um pingo de criatividade. Um pinguinho de criatividade. E bem, ignorando essa parte aí que parece igual ao Homem-Aranha sem volta pra casa, a gente tem a interação dos vilões. E esse é um erro quase que imperdoável, assim, do episódio. Os vilões, eles saem falando só frases de efeito o tempo todo. Any last words, Thawne? You got a few screws loose. I like that.
Eles parecem paródias deles mesmos. Não parece que são os vilões das temporadas anteriores, sabe? Parece um caco de vidro quebrado que remontaram, né, pra fazer, tipo, o Zoom, o Savitar. Olha só como que o Savitar entra em cena. E olha o que ele fala. No, I am. Assim, ó, eu sou 100% a favor de frases cafonas de vez em quando em séries de super-herói. Entendo que de vez em quando você pode ser brega, não tem problema. Mas é o jeito que você entrega a fala. O cara tá ali sem aparecer, ele aparece... Pô, velho, deixa ele aparecer, coloca uma câmera perto dele, prepara a cena, não tem preparação. Só pum, pum, entregou o one-liner dele. Não dá efeito. Desculpa, não dá. Mas enfim, os vilões estão ali brigando e é quando aparece o Ed Thorne e ele reúne toda a galera ali do mal, né, pra colocar todo mundo contra o Barry. E com isso ele finalmente pega o Cobalt Blue, né, o cobalto azul, e se transforma no vilão da temporada. E olha, a gente já tinha visto o traje dele vazar antes, assim, não foi nenhuma surpresa. E olha, eu não achei tão ruim esse traje. Eu só fiquei surpreso que levou, tipo, a temporada inteira pra ele aparecer com o traje. E isso é um pouco o sintoma dessa temporada pra esse vilão, sabe? Porque ele foi desenvolvido muito rápido. Mesmo tendo 4 episódios pra eles desenvolverem, ainda ficou parecendo que foi tudo muito apressado pra esse vilão. E também tem esse negócio que a motivação dele não faz muito sentido. Ele se alia à força da aceleração negativa para virar o avatar da força da aceleração negativa, porque ele odeia o Barry, porque ele quer ficar com a Iris, ele quer ter a vida dele de volta, ele tá sendo manipulado. Só que no final do dia, isso é um plano da força da aceleração negativa, não é um plano do Cobalt Blue. E esse plano da força da aceleração negativa é parecido com o plano da 8ª temporada. Só que na 8ª temporada era bem mais legal porque era com flash reverso. E ainda assim na 8ª temporada não ficou bom, que a gente criticou aqui pra caramba aquele final da temporada. Imagina então você repetir o core do plano da temporada 8, que foi fraco, num vilão que é ainda mais fraco. É exatamente por isso que eu achava que a ideia de trazer os outros vilões das temporadas fosse boa. Porque daí você iria aumentar o nível da ameaça e fazer esse negócio meio épico que tem todos os vilões contra o Barry. E na teoria, se o pessoal do roteiro fosse bom e tivesse orçamento e o diretor também fosse realmente muito bom, dava pra fazer isso funcionar. A realidade é que nada deu certo. O Cobalt Blue luta com o Flash, joga o Flash pra longe, como se fosse um episódio de Supernatural. Só que daí o Flash se levanta e diz: "Ah, mas você acha que pode me vencer? Eu tenho família." E todos os membros da família do Flash magicamente brotam ali. E fica parecendo, né, que o Ed Thorne tá em desvantagem. Só que é aí que ele mostra, né, os vilões dele, né? Ele abre portais ali e vai saindo um por um. Flash Reverso, Zoom, Savitar e Godspeed. E até é legal porque ele fala assim, ó, você tem a sua família, Flash, mas eu tenho a minha legião, né? O que me parece uma referência, tipo, a Legião do Mal ou a Legião do Zoom, porque tem as duas coisas nas HQs. Só que daí, mas daí o cara tá do lado do Zoom, ele fala isso, eu achei engraçado. E bem, é aqui que a gente chega no desastre absoluto que é esse final. Porque você tem a família do Flash e você tem a Legião do Cobalt Blue. Se você queria ver o Flash contra o Savitar de novo, o Flash contra o Zoom... Não. Você é um iludido. Eu também sou, eu também tava esperando, mas a gente é tudo iludido. É a família do Flash que vai enfrentar esses vilões. O Flash vai ficar focado no Cobalt Blue, que é o vilão da temporada, obviamente. Vai ter uma cena da família do Flash enfrentando um dos vilões antigos, vai cortar e vai ter uma cena do Flash lutando contra o Cobalt Blue. Só que o pior é que a família do Flash derrota com muita facilidade os vilões. Com muita facilidade. Quando começa de fato a cena, eu até fiquei esperançoso, porque é uma tentativa de fazer um plano de sequência numa corrida, enquanto que intercala todo mundo lutando ao mesmo tempo. Até eu pensei, opa! Mas dura 1 segundo esse negócio da corrida. Mas bem, o Savitar pega na hora e ele dá um golpe, né, que é uma referência à lá 3ª temporada com a questão da Iris. Só que tem uma pegadinha, a Nora usa os seus poderes para não ser atingida pela lâmina, ela dá uma volta por trás, a lá Dragon Ball Z Budokai 3, e ela derrota o Savitar com um golpe por trás. Deu. O Savitar cai no chão ali, pum, morreu, não aparece mais, não fala mais nada. E isso foi extremamente frustrante pra mim, né? Porque o Savitar eu acho que é o meu vilão favorito de todos, né? E ser derrotado desse jeito aí, com uma cena... Eu acho que o ponto nem foi como que ele foi derrotado, mas é a tão pouca participação que ele teve. Mas bem, de repente você tá pensando que... Não, Gabriel, mas você tá exagerando.
Talvez eu até esteja, não sei, acho que eu não tô. Essa é a melhor derrota dos vilões coadjuvantes. A melhor, porque as outras são muito piores. Quem vai enfrentar o Godspeed é a Cecily. E acontece essa cena aqui que a Cecily usa os poderes para impedir que o Godspeed chegue, né, para atacar ela. E como eu disse, essa cena é uma vergonha. E não tem nenhum poderzinho, um efeito especial para quando ela usa o poder mental dela. Uma distorção de tempo ali, sabe aquele efeito de distorção de ondinha que às vezes a gente vê lá no Quarteto Fantástico com a Sue Storm? Não. Não, é só a mão faz assim e o Savitar cai. E a Cecily, a Virtue, tipo, os poderes dela são muito apelões. Eu lembro que no último episódio eu falei, tá, mas por que eles fizeram a Kione tão poderosa nível de Deus? A série não se contentou em ter um personagem nível Deus no grupo do Flash. Teve que fazer 2, a Cecily e a Kione. Assim, gente, sinceramente, eu sugiro, né, inscrever a equipe do Flash pro torneio do poder do Dragon Ball Super. Vão ganhar. Só tem Deus na equipe do Flash. E derrota o Godspeed só com poder mental. E o Godspeed fica... Não! E ele cai no chão. Patético. Depois acontece a mesma coisa com o Zoom. E pra enfrentar ele tá a Kione e o Mark. Obviamente o Mark é um inútil, não faz nada. A Kione que é Deus. E você pensa, ah, mas é o Zoom, o melhor vilão da série. O que deu a maior dificuldade pros heróis da segunda temporada, a melhor temporada do Flash. Você pensa que eles iam ter um respeito pra ele? Não. O Zoom faz aquele super raio que ele fica carregando, andando em círculos lá, joga o seu super raio e a Kione, com a mãozinha, absorve, não derruba uma gota de suor e ela, pum, e o Zoom cai e é derrotado. Eu não sei o que eu estava pensando assim. E isso que eu tô falando só das lutas. Porque não tem só luta, né? Tem diálogo, tem roteiro. O roteiro é fraquíssimo com os vilões. Aí não dá, né? Se você vai trazer esses vilões pra fazer isso desse jeito, né, parecendo paródias deles mesmos, é melhor, sinceramente, não trazer. Ah, Gabriel, e o Flash Reverso? O Flash Reverso, pelo menos, ele tem uma cena boa. Porque ele aparece sentado naquela cadeira da primeira temporada. E ele vai atrás do Chester, que meio que virou o substituto do Cisco na série. Então o Flash Reverso ir atrás dele é meio que um callback, aquilo que aconteceu lá na primeira temporada, quando o Flash Reverso meio que mata, mas não mata lá o Cisco. Lembra dessa cena? Bem legal essa cena. Mas o Flash Reverso vibra a mão dele lá pra tentar matar o Chester? Claro que não. Ele usa os raios. Os malditos raios. Essa série do Flash usa mais raio do que o Palpatine no Star Wars. Eu não consigo entender a fixação dos raios. Eu não consigo. A série morreu com os raios. Tem uma parte ali na perseguição que os caras ficam trocando raio como se fosse tiro de pistola, sabe? Não dá. Olha, assim, eu não aguentava mais esses raios. Graças a Deus, não vou mais ver raio na minha vida numa série do Flash. Se eu pudesse materializar uma coisa que eu mais odiei, aquela frase do "nós somos Barry" não chega aos pés do ódio que eu tenho pelo uso excessivo de raio durante as lutas da série do Flash. Eu não aguentava mais. Mas enfim, eu tinha que tirar isso do peito, que eu não aguento mais raio. Por sorte não vai mais ter, né? Acabou a série. E bem, o Flash Reverso ataca ali, parece que o Chester vai morrer, obviamente que ele não morre, mas é então que aparece a Allegra, que usa o poder dela e ela não mata o Flash Reverso em um golpe, mata em 2. É porque no primeiro o Flash se levanta, depois ele fica falando, mas você não sei o quê, você não vai me derrotar, eu sou o Flash Reverso. Aí ela usa o super poder dela, agora carregado, e aí sim o Flash Reverso é derrotado. E aí todos os vilões foram derrotados, né? Savitar, Godspeed, Zoom e o Flash Reverso. Se você contar o tempo que leva para eles serem derrotados ali na minutagem do episódio, olha, não dá 15 minutos. Dá muito pouco episódio para eles. Agora, quanto ao Cobalt Blue e o Flash, eles têm uma luta que eles acabam indo naquela cafeteria que aparecia bastante nas primeiras temporadas. E é nesse momento que tá acontecendo essa luta que aparece o Flash J. Garrick. O nosso John Wesley Ships, ele participa do último episódio, achei legal ele aparecer. Ele aparece e rouba a energia do Speed Force do Cobalt Blue. Mas agora que o Cobalt Blue fica sem a força da aceleração, ele decide apelar, né? Ele abraça totalmente a Speed Force negativa e ele vai para a origem da força da aceleração. E o Barry fica preocupado com o Ed Tony, porque ele não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Elbor Tony. O Flash quer salvar o Ed Tony. E isso é bacana pro personagem do Barry. De novo, a série nunca errou absurdamente o Barry. O Barry sempre esteve bem nas temporadas, as lições que ele aprende. E eu acho bem legal esse negócio dele querer salvar o Ed. Só que o meu problema disso tudo é como que o Barry ele esteve muito desconectado da história.
porque a gente teve aquele primeiro episódio muito bom do passado do Barry, mas aquilo foi muito uma ligação pro Barry. A relação que ele tem com o Ed e Tony ali, tipo, é inexistente nesse episódio. E depois a gente vai pra um episódio que o Barry praticamente não aparece, um terceiro episódio ele aparece um pouquinho mais, e aqui nesse episódio ele tá praticamente no modo luta. No mais ali, o que ele tem de diálogo é pra parar alguma aresta solta envolvendo a relação que ele tem com outros personagens. Mas com o vilão, é só no início um diálogo dizendo que, Ed, não faça isso, você vai se arrepender, que é tipo beabá de discurso de super-herói. Você sente que o próprio Barry, na última saga, foi deixado de lado. E foi deixado de lado por quê? Pra quem? Pros outros personagens coadjuvantes, e eles mal aparecem também. Eles não têm tipo um super, hiper, mega arco, assim, um super que vale a pena. Tem a Keone, a Cecily, e nem são tão bons esses arcos aí. Então é muito frustrante esse tempo perdido que eles poderiam ter dado justamente pro Barry. Gosto da conclusão, mas eu sinto que eles não trabalharam direito a saga, né, pra ele chegar, tipo, aí desse jeito. Porque eu só fui perceber essa correlação com a 8ª temporada, tipo, nesse episódio. Talvez se eles tivessem trabalhado o Ed e Tony, tivessem feito os paralelos antes, ao longo dos últimos 4 episódios, ou mesmo da temporada, acho que a carga emocional seria um pouco maior pra esse final. E por isso eu fico com a sensação que foi tudo muito acelerado. Mas enfim, o Barry consegue dar um jeito de entrar ali junto na força de aceleração negativa. Ele tem um confronto final com o Ed e Tony, mas é aqui que o Barry vai meter o seu discurso. O Barry ficou 9 anos escutando discurso motivacional para chegar no último episódio e ele dá o seu discurso motivacional. Mas o discurso não é tão bom assim, e é uma coisa forçada, assim, o Ed e Tony tão rapidamente desistir, porque ele desiste mesmo. Ele desiste do plano, ele é convencido pelo Barry. Pega a joia ali, o Cobalt Blue que tá no peito dele, tira, coloca no chão e pisa. E acabou, é isso. E isso é muito anticlimático. Lembrou ali o final do filme do Cavaleiro Zodíaco. Sabe, eu acho isso muito preguiçoso por parte do roteiro. E bem, como o mundo foi salvo, a gente pode ir pro epílogo da série, que é o season finale mesmo. E esse é aquele final que a gente já tava esperando, né? A despedida, a Iris tem a filha, a Nora, né? O Barry tá junto. Tem todos aqueles clichês de série norte-americana que a gente vê o tempo todo, que o casal principal tá no hospital e tá tendo um filho. Que um vai pro outro lado e tem a despedida. Todas essas tropes de final de série estão aqui. Gabriel, mas você disse que tinha gostado. Não, vamos ser sinceros, os diálogos são fraquíssimos. Só que, como eu me importo com o Barry, com a Iris, com o Joe, e até com a Caitlyn, né? Porque a Caitlyn volta à vida depois que a Keone vai lá pro reino cósmico, eu acabo me importando muito mais, porque eu tenho uma relação com esses personagens. É aquele negócio, né? Podia ser o pior texto do mundo, mas como eu me importo com esses personagens por tanto tempo, é tudo um pouco mais tolerável. Mas a verdade é que é fraco, é fraco. Mas tentando ser justo, aparece o Harrison Wells do tempo, e ele tem um diálogo muito bom, na verdade, é uma das poucas coisas que se salva. Ele diz ali, né, que quando a gente vai em diante, o importante é levar as pessoas que a gente gosta junto com a gente, tá? Enfim, é um diálogo bom, sabe? É um diálogo bom. Eu senti alguma coisa ali quando ele disse isso. E tudo que eu queria nesse final era sentir alguma coisa. Um pinguinho de emoção. E aí eu senti. Senti quando o Barry disse aquela frase lá do acredite no impossível, senti aqui. E aí, claro que depois disso tem uma festa. Claro que alguém tem que pedir alguém em casamento. No caso, é o Joe West que pede a Cecily em casamento. Não seria uma série norte-americana se não tivesse alguém pedindo alguém em casamento. Impressionante como parece mais o final de uma sitcom do que uma série dramática, né? Mas é o que é, parece o final de uma sitcom. E bem, aí termina e a gente vai pra última da última cena. E essa cena final, parabéns. Essa cena foi boa. Não, essa cena foi muito boa. Porque o Barry, né, uma semana depois, tá ali com a filha, e a filha não tá conseguindo dormir, e ele vai contar uma história pra ela. E aí ele conta a história dele. Putz, e aí ele me pegou, porque ele começa a falar assim, ó, você pode fazer uma coisa pra mim? Você precisa acreditar no impossível. Aí, meus amigos, aí pegou a nostalgia, aí sim. Eu vou dizer que essa frase aqui no final é bem melhor do que colocar no início do episódio. Cara, é uma cena tocante. Porque o Flash começa a contar a história, você vai lembrando de tudo que aconteceu na série, e esse é um discurso bom. E que ele entende que precisa compartilhar os poderes dele com outras pessoas, que é o que ele aprendeu com o Oliver. E olha o link aí com o Arrowverse, hein? Parabéns, foi um bom link. E o Flash, então, ele usa a Speed Force, né, pra fazer 3 raios no céu, e esses raios irem pra 3 pessoas diferentes. Que é a Jessie Quick, o Max Mercúrio e Jesse Chambers. Que são 3 personagens das HQs do Flash e fazem parte da família do Flash. Bacana como eles conseguiram encontrar espaço para esses 3 personagens
Principalmente o Max Mercúrio, né? Que, tipo, passou a série inteira sem aparecer, isso foi um milagre. Mas ele tinha que aparecer de algum jeito. E eu gostei que teve essa homenagem final. Talvez insuficiente pro tamanho do personagem, mas ainda assim uma homenagem. Legal. E com isso, nós cortamos para a última corrida do Flash, que é indo em Central City. E o Flash dá o seu discurso motivacional no final, né? De ir em frente com todo mundo e tal. Um discurso bem bom, que eu não sei nem se a série merecia um discurso tão bom assim no final. Principalmente esse episódio. Esse episódio não mereceu um discurso tão bom assim. Parece realmente que o epílogo já estava escrito e eles tiveram que escrever o resto e o resto não estava um dia inspirado. O epílogo tava, mas aí o resto não estavam. Definitivamente não estavam. E aqui termina a série do Flash. Ufa! Então assim, ó, episódio fraquíssimo. Eu nem sei quanto que eu dei nota pro final dos Titãs, mas esse episódio tá nível o episódio final dos Titãs. Assim, ó, é nota 5, nota 6. Eu só não vou dar nota 5 em respeito ao finalzinho ali que tem diálogos bons. A frase do Harrison Wells, o diálogo do Flash ali no final, gostei. Mas os primeiros 30 minutos não é bom não, hein? Nota 4, os primeiros 30 minutos. Ali a parte dos vilões, não dá. Pensando bem, esses 4 episódios finais, era melhor ter tirado o episódio 2, que era aquele que o Flash não aparece, e ter feito um episódio inteiro só pra luta final. E aí o episódio final é só tipo o epílogo, né? Com eles junto, interagindo ali, mostrando todo mundo, porque foi tudo muito apressado. Pô, velho, não apareceu o Cisco. Na boa, nem parecia assim em alguns momentos que era final de série. Foi difícil. Então, só pensando bem, a nota 5,5. Vou tirar ponto por não ter citado o Cisco. Vou tirar ponto sim, 5,5. Não lembro qual foi a nota que eu dei pros Titãs, mas é um episódio no mesmo nível que o episódio final dos Titãs. Fraco. Eu acho que é até mais decepcionante porque a última temporada do Flash não tava tão ruim como a 4ª temporada dos Titãs. E eles conseguiram ter um episódio nível episódio ruim de Titãs. Pra vocês verem, né? Pra vocês verem que situação triste. Pelo menos nos últimos 10 minutinhos ali, eles tentam dar uma emoção, que eu acho que é uma emoção genuína que eu sinto, muito mais porque eu fiquei 9 anos com esses personagens, então eu me importo com eles. Mas não necessariamente um mérito do que eles estão escrevendo ali, do que eles estão mostrando. É um mérito que vem das 9 temporadas, e eu acho que é só isso que eu consigo tirar pra celebrar a série do Flash, é o legado da série do Flash. E eu também consigo tirar, assim, ó, o finalzinho, o diálogo. Barry, Grant Gustin, Iris, Joe West. Consigo ainda me importar com esses personagens, mesmo com tanta coisa ruim nesse roteiro, eu ainda me vi me importando com esses personagens. Acho que isso diz muito sobre como que esses personagens sobreviveram ao longo dos 9 anos e tinham uma base tão boa, tão sólida, que eles aguentaram tudo mesmo. Até esse roteiro do último episódio. E como foi aquele finalzinho, sabe, meio agridoce, sabe, que você fica feliz pelos personagens, que eles terminaram bem, eles terminaram felizes, ninguém morreu e você não sabe, não fica triste com isso. É aquele final super feliz de uma sitcom. Eu consigo terminar a série com saldo positivo, olha. Saldo positivo das 4 primeiras temporadas. E o elenco principal ali, o elenco que ficou o tempo todo, esse é muito bom. Esse também se segurou ao longo das 9 temporadas. E por isso, assim, ó, apesar de tudo, eu tenho muito a agradecer pelas memórias, vou lembrar com muito carinho da série. Como eu disse no outro vídeo, acho que agora a gente pode olhar muito mais pro legado da série do que a história recente da série. Porque a história recente da série é fraca, mas o legado é gigante. O Arrowverse só durou tanto quanto a gente tá vendo aqui por causa da série do Flash. E eu não saio assim, ó, tipo, mega frustrado. Mesmo com esse episódio, eu não saio frustrado. E eu saio em termos com a série, sabe? Não saio, tipo, pé da vida, que eles destruíram, nem nada disso, sabe? Porque eles não conseguiriam destruir. Podia ter o pior roteirista do mundo e eles se esforçaram pra chegar lá. Mas não foi, eles não destruíram e eu ainda gosto do Grant Gustin, eu ainda gosto da Iris. Pra vocês verem como que esses personagens tinham uma base boa. E esse é o segredo de qualquer boa história, ter bons personagens. Eles tinham bons personagens, só não tinham um bom roteirista. Mas enfim, é 5 da manhã agora, então eu vou encerrar o vídeo e editar, porque esse vídeo vai pra de manhã ainda, de quinta-feira. Enfim, gente, é isso aí. Se vocês quiserem mais algum vídeo de encerramento do Arrowverse, a gente pode fazer aqui. Mas no mais, uma coisa que fica pra história da DC. O universo teve início, meio e fim. Legal, não foi perfeito, não teve Liga da Justiça, não teve Batman. Mas aconteceu e eu fico feliz que ele se encerrou. Sabe, legal isso, respeito isso. Eu acho que o Arrowverse, e principalmente a série do Flash, tem uma história muito bonita dentro da DC. Mas enfim, gente, isso aqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC.
e dá-lhe Grant Gustin, dá-lhe Flash, uma última vez. E essa foi a crítica do último episódio da série do Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!